Existe um erro em Dragon Ball Super que pouca gente nomeia corretamente. Não é a falta de poder do Goten, não é o fato de ele aparecer pouco. O erro real é muito mais profundo. É a tentativa deliberada do roteiro de forçar o Goten a ser uma criança comum, quando ele claramente carrega o mesmo sangue e a mesma alma de guerreiro do Goku. E isso não é uma falha de personagem. Isso é uma falha da Toei em não dar importância para um personagem com muito potencial narrativo. E uma das abordagens que mais se encaixaria seriada ao Goten seria ele ter a mesma ambição do pai, que não lutar por um objetivo claro como o Naruto que queria se tornar Hokage, e simplesmente ser mais forte, pois isso dá a ele uma variedade imensa para o goteiro trabalhar nele de forma mais eficiente. Vamos ser técnicos aqui. A gestão de elencos é um dos maiores desafios de qualquer série de longa duração, especialmente quando o elenco cresceu tanto quanto o de Dragon Ball. E Dragon Ball Super toma uma decisão silenciosa, mas devastadora com o Goten. Transforma o guerreiro que mais se diverte lutando no personagem que menos quer lutar. Isso é uma inversão de identidade. E o roteiro faz isso sem justificativa narrativa. Isso dá uma forte impressão que o roteiro quis nerfar propositalmente para não usar o Goten e ele continuar sem protagonismo e sem participação importante no anime. Se a gente observar como o Goten é usado em Dragon Ball Super, fica difícil não perceber um padrão. Na maior parte do tempo, ele aparece apenas como alívio cômico, como parceiro do Trunks ou simplesmente como um personagem de fundo enquanto os grandes acontecimentos acontecem ao redor dele. Quando recebe algum destaque, quase sempre é através do Gotenks, uma fusão que também acabou sendo transformada em uma piada recorrente da série. O curioso é que isso entra em conflito com a forma como o personagem foi apresentado em Dragon Ball Z. Goten não era apenas o filho do Goku. Ele era uma criança extremamente talentosa, capaz de se transformar em Super Saiyajin com uma facilidade impressionante, algo que surpreendeu até personagens experientes. Além disso, carregava traços marcantes do pai, como a alegria de lutar e o entusiasmo durante os combates. Tudo isso ajudava a construir uma identidade própria para o personagem. Havia potencial para explorar seu crescimento, seus desafios e até mesmo o peso de ser filho de alguém como Goku. No entanto, Dragon Ball Super não aproveita essas características. Em vez de desenvolver esse potencial, a série prefere mantê-lo em segundo plano, como se todas as qualidades que o tornavam interessante tivessem sido deixadas de lado. Então, o que o Goten precisa para ser memorável? A resposta não é um drama familiar, não é um trauma de origem, não é uma rivalidade épica com o irmão. A identidade do Goten precisa ser construída em torno de uma coisa: o guerreiro puro. Um personagem cuja motivação para lutar não precisa de explicação adicional, porque o amor pela luta já é, em si, a motivação mais autêntica que essa série já produziu. Outro ponto que poderia tornar o Goten um personagem muito mais interessante é o amadurecimento durante os combates. Desde sua introdução, ele sempre foi retratado como alguém descontraído e brincalhão, o que combina com sua personalidade. O problema é que isso acaba sendo levado ao extremo, fazendo com que ele raramente demonstre a seriedade necessária em situações importantes. Não seria necessário transformar o Goten em um personagem frio ou sem carisma. Na verdade, o ideal seria mostrar uma evolução natural, onde ele continuasse sendo alegre fora das batalhas, mas soubesse agir com mais responsabilidade quando a situação exigisse. Algo parecido com o que acontecia com Goku em Dragon Ball Z, que mantinha seu jeito simples e divertido, mas entendia a gravidade dos desafios que enfrentava. Claro, o objetivo não deveria ser transformá-lo em uma cópia do pai. Goten precisa construir sua própria identidade. Porém, vê-lo desenvolver mais maturidade, confiança e senso de responsabilidade nas lutas seria uma forma interessante de diferenciá-lo da criança que conhecemos no final de Dragon Ball Z. Isso mostraria que ele cresceu não apenas em idade e poder, mas também como guerreiro e como personagem. Pensem comigo, o Goku contra o Raditz. Na época, o Goku também era aquele cara simples que só quer lutar. Mas quando o roteiro colocou algo genuinamente em jogo, a vida do Gohan, a vida do próprio Goku,
A leveza do personagem não desapareceu. Ela ganhou profundidade. É disso que o Goten precisa. Não de uma personalidade nova, de um contexto que faça a personalidade que ele já tem revelar toda a sua dimensão. Outro aspecto que poderia beneficiar não apenas o Goten, mas também o Trunks, seria a introdução de um novo mestre para treiná-los. Ao longo de Dragon Ball, os personagens mais importantes passaram por fases de aprendizado que ajudaram a moldar suas habilidades e personalidades. Goku teve mestres como Master Roshi, Korin e Mr. Popô. Já Gohan teve um desenvolvimento marcante ao lado de Piccolo. Com Goten e Trunks, essa etapa praticamente não existe. Apesar de serem extremamente talentosos, eles nunca tiveram um mentor dedicado que os ajudasse a evoluir suas técnicas, sua estratégia de combate e sua mentalidade como guerreiros. Isso faz com que muitas de suas lutas pareçam depender apenas de talento natural e poder bruto. A criação de um novo mestre poderia resolver esse problema e ainda trazer algo novo para a franquia. Não há nada de errado em personagens clássicos treiná-los, mas apresentar um mentor inédito abriria espaço para novas filosofias de combate, técnicas exclusivas e histórias diferentes das que já vimos tantas vezes. Além de enriquecer o desenvolvimento dos dois personagens, isso ajudaria a evitar a sensação de repetição que às vezes surge quando Dragon Ball reutiliza as mesmas dinâmicas de treinamento. Mais do que aumentar o poder de Goten e Trunks, um novo mestre poderia ajudá-los a encontrar suas próprias identidades. Afinal, para que a nova geração realmente brilhe, ela precisa de caminhos próprios, e não apenas seguir exatamente os passos daqueles que vieram antes. Agora tá aí uma dúvida minha. Por um lado, seguindo a lógica estabelecida em Dragon Ball Z, faria sentido o Goten alcançar o Super Saiyajin 2 com relativa facilidade. Afinal, ele conseguiu o Super Saiyajin ainda criança, algo que já era considerado extraordinário. Se o potencial dele é tão grande, não seria estranho vê-lo despertar o Super Saiyajin 2 sem precisar passar por anos de treinamento extremo. Por outro lado, do ponto de vista narrativo, dar o Super Saiyajin 2 de graça poderia ser decepcionante. Um dos motivos pelos quais a transformação de Gohan contra Cell é tão lembrada é porque houve uma construção emocional enorme antes dela acontecer. Quando uma transformação surge sem esforço ou sem um momento marcante, ela tende a perder impacto. Por isso, talvez a melhor solução fosse um meio-termo. O Goten ter potencial suficiente para alcançar o Super Saiyajin mais facilmente do que outros personagens, mas ainda precisar de treinamento, experiência e amadurecimento para desbloqueá-lo. Assim, a transformação pareceria merecida, sem contradizer o talento natural que ele sempre demonstrou. Além disso, um despertar do Super Saiyajin 2 poderia servir justamente para marcar a evolução do personagem. Em vez de ser apenas um aumento de poder, seria uma demonstração de que ele deixou de ser a criança brincalhona de antes e começou a se tornar um guerreiro mais completo. Isso daria mais significado à forma e ao próprio desenvolvimento do Goten. E no fim das contas, o Goten continua sendo um dos personagens com maior potencial desperdiçado de Dragon Ball. Ele tem uma origem interessante, um talento absurdo e várias possibilidades de desenvolvimento que até hoje não foram totalmente exploradas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você mudaria no Goten? Você acha que ele deveria ganhar mais protagonismo, um novo mestre, o Super Saiyajin 2, ou até mesmo uma transformação inédita? E qual é a sua maior crítica ao personagem? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler tudo. E aproveita para me dizer também quais temas vocês querem ver nos próximos vídeos. Pode ser sobre Dragon Ball, personagens esquecidos, transformações, teorias ou qualquer outro assunto que vocês achem interessante. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.